Então, hoje, nós vamos falar sobre limites, mas limites num nível pessoal. Isso é extremamente interessante. Então, na primeira aula, nós falamos sobre limites, nós falamos sobre competências emocionais pessoais e competências emocionais de relacionamento. Na segunda aula, a gente já começou a definir o que são limites. E aí, a partir dessa aula que nós estamos começando hoje, a gente vai começar a conectar as duas coisas. Então, hoje, o que é que existe de uma forma mais prática, tangível, de uma forma que você consegue ver, de uma forma que você consegue entender facilmente o que é que existe dentro dos limites que nós chamamos de limites pessoais? O que é que existe dentro daqueles limites que dizem respeito a você? O que é que está dentro dos seus limites? O que é que está dentro do seu controle? Se você entender o que a gente vai falar aqui hoje, vai acontecer uma coisa incrível, que é você vai recuperar o controle de vários aspectos da sua vida. Você vai parar de achar que algumas pessoas, que alguns lugares, que algumas pessoas têm controle sobre sua vida. Talvez você recupere a sensação manual, analógica de dirigir, não simplesmente aquele automático desregulado, descontrolado, desequilibrado. Se você entender o que você vai ouvir aqui hoje, você começa a trazer para suas mãos ainda mais poder, você começa a trazer para o seu coração ainda mais domínio próprio, você começa a trazer para a sua vida como um todo muito mais equilíbrio e bem-estar. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O que há dentro dos meus limites? Falar sobre o que há dentro dos seus limites é uma prévia para nós falarmos sobre autorresponsabilidade. Dentro dos seus limites, eu já falei que limites em nível pessoal a gente chama de autorresponsabilidade. Agora, o que é que nós temos dentro desses limites em nível pessoal? Para poder exemplificar isso, eu quero contar uma história que é uma história bastante conhecida, que inclusive é uma história que está no livro preto, um livro que geralmente tem capa preta, um livro antigo, um livro de sabedoria. Essa história começa mais ou menos assim. Uma vez, uma pessoa se acidentou no meio de um caminho na antiguidade. E esta pessoa, acidentada no meio do caminho na antiguidade, ficou deitada ali durante muito e muito tempo, porque os ladrões levaram tudo dela, quase que roubaram até mesmo a vida dela. Essa pessoa foi espancada e ficou ali à beira da morte. Então, um religioso passou e o religioso não ajudou. Uma pessoa que era envolvida também com a política passou por perto e ela não ajudou. Porém, um comerciante, um homem honesto, trabalhador, que tinha todas as suas responsabilidades, um monte de coisa para fazer, passou, viu aquele homem caído e foi até lá prestar socorro. O que ele podia fazer no momento era apenas pegar aquele homem que estava caído, levar até a hospedaria mais próxima e ver se tinha alguém que podia cuidar. Então ele fez isso, pegou aquele homem, transportou ele até a hospedaria mais próxima. Na hospedaria ele conversou com o dono da hospedaria e o dono falou que podia cuidar dele e tudo. Aí ele falou, olha, então faça um favor para mim, cuide desse rapaz que está doente aí, desse rapaz que foi assaltado, e quando eu voltar eu acerto as contas, tudo bem? E aí, assim, ele deixou lá o sujeito doente, o sujeito se recuperou, depois ele voltou, pagou as contas. Vitor, mas por que você está contando essa história? Essa história, gente, é uma história muito famosa, muito conhecida. É uma história que está na Bíblia, que é aquela história do samaritano, né? O bom samaritano. E, Vitor, por que você está contando essa história? Porque essa história tem tudo a ver. Tudo a ver. É uma parábola, mas ela fala sobre esses limites em nível pessoal. Repara que nessa história não existe ali o cara parando, né? Esse samaritano que parou, esse benfeitor que parou, esse homem trabalhador que parou para ajudar o outro, ele não para simplesmente por obrigação. Gente, isso aqui agora mexe com a cabeça de vocês. Ele não para simplesmente por necessidade. Ele para porque ele quer parar.
E na hora que ele vai prestar ajuda, ele não acha que ele tem que deixar em segundo plano tudo que ele está fazendo da vida dele, largar os planos dele para poder atender ali as necessidades daquela pessoa que estava doentada. Como era um homem de negócios, ele segue a viagem, ele mantém o plano, mas ele usa os recursos que ele possui para aquele dono da hospedaria cuidar do adoentado. Vitor, onde você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que aquele homem de negócios que prestou ajuda, ele não se reduziu ao papel de achar que ele deveria fazer e cuidar diretamente, que aquela era a única maneira e que aquela era a única forma. Não, e ele também não deixou todos os planos dele de lado. Na verdade, ele foi muito equilibrado. Ele juntou as duas coisas. Ele atendeu às necessidades pessoais dele e, ao mesmo tempo, também atendeu às necessidades daquela outra pessoa que estava doentada, daquela outra pessoa com quem ele tinha relacionamento naquele momento. Aí, gente, por que eu estou contando essa história? Para dizer o seguinte: entender seus limites, o que está dentro dos seus limites, vai ajudar você a ter esse tipo de equilíbrio, que é um equilíbrio entre o pessoal e o social, entre o pessoal e os relacionamentos, entre você e o outro, que é, no fundo, limite. Vai ajudar você a estabelecer limites na sua vida. E vai ajudar você a entender em que, na sua vida, você pode colocar limites. Imagine se naquela história que eu acabei de contar, gente, aquele sujeito, né, fica lá, doente, e aí ele vê o camarada que trouxe ele, né, aquele comerciante, e fala bem assim: olha, você não pode ir não, você tem que ficar aqui, você tem que cuidar de mim, eu preciso de você aqui, eu preciso de você aqui. Gente, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele poderia ali espenhar. Aquele homem de negócios que tinha sua missão a cumprir, não ia parar a vida dele. Então, isso é uma lição para nós. Muitas vezes na nossa vida, existem esse tipo de pessoa, né? Pessoas que exigem de nós mais do que nós planejamos. Olha que interessante, gente. Agora eu estou começando a fazer a virada, trazer para nível pessoal tudo que a gente tem visto até aqui. Existem pessoas que exigem de nós mais do que nós planejamos. Existem pessoas que fazem surgir dentro de nós simplesmente um sentimento de necessidade. Existem pessoas que nos manipulam para nós vermos obrigação onde não existe obrigação. Existem pessoas que querem nos sugar, querem fazer pressão para nós entregarmos mais do que devemos entregar. E aí, em todos esses casos, nós estamos diante de pessoas que não entenderam o que são os limites, não entenderam a importância dos limites, e quando aquela pessoa que ela é demandada, que é pressionada, cede, ela mesma não entendeu quais são os limites, o poder que ela possui na própria vida dela. Então, vamos entender hoje aonde estão os nossos limites para conseguir ser igual àquele homem de negócios foi. Conseguir ajudar o outro e ainda assim manter a missão da nossa vida, manter o objetivo, manter o curso da nossa vida em movimento, sem parar os nossos sonhos, sem nos bloquear, sem nos travar, simplesmente por conta de outras pessoas. Conseguindo manter o equilíbrio entre viver a nossa vida, ao mesmo tempo viver a vida em sociedade. Então, vamos falar sobre o que é que está dentro dos nossos limites, tá? Vamos lá. A primeira coisa que está dentro dos nossos limites. Dentro dos nossos limites, sentimentos. Tem gente que acha que sentimento é uma coisa ruim. E fala assim: não, você não pode sentir nada, não. Que o sentimento esse sentimento é perigoso, viu? Mas os nossos sentimentos não podem ser desconsiderados. Nossos sentimentos também não podem ser encarados com culpa. Porque nossos sentimentos, eles são sinais. Sinais de que alguma coisa está acontecendo. Quando as coisas estão dando certo,
você tem alguns sentimentos. Quando eles estão dando errado, você tem outros sentimentos. Então, o que são sentimentos bons, o que são sentimentos ruins? Que estão dentro dos seus limites. Olha só, entenda, seus sentimentos estão dentro dos seus limites. Você tem controle sobre os seus sentimentos. Vitor não tem. Não tem porque não aprendeu como que funciona para gerir seus sentimentos. Não desenvolveu essa habilidade. Se você tivesse desenvolvido, você teria maior controle. Então, eu quero que você comece a absorver isso. Está dentro das suas mãos, está dentro do seu controle. Seus sentimentos. Vitor, como que eu lido com os meus sentimentos, estão dentro de mim, para poder colocar limite neles, para poder me ter uma saúde, ter mais bem-estar? Como que eu faço isso? Primeira coisa, seus sentimentos bons mostram que você encontrou soluções, nem sempre as soluções certas. Olha que interessante. Então, você tem que analisar seus sentimentos bons. Muitas vezes você sente felicidade não porque você achou a solução correta para um problema que você tinha, mas porque você achou uma solução que agrada só você e que nos seus olhos parece ser a melhor, a perfeita. Então, sentimentos bons, eles trazem esse indicativo, você encontrou soluções. Muitas vezes são soluções certas, outras vezes são soluções erradas. Aí você tem que se questionar. Essa solução, esse sentimento bom que eu tenho, vem de uma solução que é uma solução certa ou uma solução errada? Veio de uma solução que faz bem para todo mundo, geralmente uma solução certa faz bem para todo mundo. Geralmente uma solução certa te leva para mais felicidade ainda no longo prazo. Enquanto que uma solução errada, ela até pode fazer bem naquele primeiro momento, mas geralmente ela não é boa para todo mundo. E no médio, no longo prazo, ela vai trazer um monte de sentimentos ruins. Aí você vai perceber que você fez uma escolha ruim, porque mais problemas foram gerados. Vitor, e o sentimento ruim? O que é que ele faz por mim? Seu sentimento ruim te mostra que existe um problema que precisa ser encarado, precisa ser resolvido. Vitor, eu me sinto triste. Existe algum problema aí. Vitor, eu me sinto ansioso. Existe algum problema aí. Vitor, eu me sinto muito nervoso. Existe algum problema aí. Vitor, eu me sinto muito chateado, muito triste. Existe algum problema aí. Vitor, eu me sinto sem energia, eu me sinto apático. Existe algum problema aí. Entenda, existe algum problema que precisa ser entendido e enfrentado. Na hora que você entender isso, você vai perceber que você começa a sair dos problemas mais rápido, gente. Isso é incrível, maravilhoso, é libertador, porque você não precisa ficar entregue ao sentimento. O que acontece? Aquela ideia de ficar curtindo a bad, já ouviram essa expressão, gente? Curtindo a bad. Tem gente que acha que o sentimento é feito para ficar curtindo ele, entendeu? E a pessoa está mal, ela quer ficar mal, continuar mal. Só que seus sentimentos vêm do seu coração. E eles mostram em que condição estão os seus relacionamentos. Especialmente quando o seu sentimento ele vem de um relacionamento com outra pessoa, ele vai mostrar em que condição está o seu relacionamento. Se você está chateado com uma pessoa, caramba, tem alguma coisa errada nesse seu relacionamento com essa pessoa. Vitor, eu tenho medo, eu sinto medo em relação a essa pessoa. Tem alguma coisa errada. Na hora que você lidar com o problema que está por trás desse sentimento, porque esse sentimento negativo que está aí está só te mostrando, existe um problema que você precisa resolver, que você precisa enfrentar. Então, seus sentimentos são sua responsabilidade, você tem que assumir eles. Você tem que entender eles como problemas seus, para você começar a buscar a real resposta sobre o que eles estão mostrando. Na hora que você busca qual é o real problema que está gerando esse sentimento, gente, é aí que acontece aquilo lá que a gente fala, né? Desbloqueio emocional. Quer se desbloquear emocionalmente? Entenda aonde está o seu sentimento negativo, de onde que ele veio. Vitor, a minha ansiedade, ela vem da onde? Comece a se questionar, mas da onde que isso vem? Mas da onde? Mas da onde? Mas da onde? Começa se é relacionado a uma pessoa, que é a parte mais importante aqui, né? Se pergunte, Vitor, eu tenho muita raiva de fulano. Ok, por que você tem raiva? O que aconteceu? O que é que você gostaria de ter feito que você não fez? Será que é porque você em algum momento não agiu como deveria agir e essa raiva está te falando que você deve agir? E se você agisse, fizesse algo,
Aí essa raiva desapareceria? Então tá, então sentimentos. Sentimentos sempre te falam que existe algo acontecendo. Precisa analisar seus sentimentos. Outra coisa que está dentro do seu controle, está dentro dos seus limites, são suas atitudes e suas crenças. O que é atitude, gente? É o que nós fazemos. É a postura que você assume em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação aos relacionamentos, em relação aos outros, em relação a você mesma, que é o posicionamento. É a postura, é a sua atitude, é o que você faz. E as crenças? As crenças são aquilo que você admite como verdade. Então, você precisa entender que você é dono das verdades que estão dentro de você. Você é dono das verdades que estão dentro de você. Você pode mudar na hora que você quiser, mas você precisa querer. Ó, um desafio que eu encontro muitas vezes com as pessoas que vêm buscando terapia, ou vêm buscando coaching, ou vêm buscando aconselhamento comigo, é que as pessoas não querem mudar. Se você não quiser mudar, você não vai mudar. E para mudar, você precisa ter um motivo. Então, o que você faz e o que você acredita como sendo verdade, como sendo princípio de vida que direciona tudo no seu dia a dia, que direciona seus resultados, está dentro da sua responsabilidade. Você pode mudar. Victor, mas eu não sei como mudar, não consigo mudar. Você pode não estar conseguindo sozinho. E se isso está acontecendo, lembra, é rocha. Precisa ser dividido com alguém, você precisa trazer alguém para te ajudar. Está na sua responsabilidade também, entender o que você não consegue fazer sozinho. Existe alguém, com certeza, no mundo que já conseguiu. Se você buscar a ajuda dessa pessoa, vai dar certo. Aí, olha só que interessante, tá? Geralmente, quem tem problema com limites acha que ser responsável pelos próprios sentimentos, comportamentos, é uma coisa assim desprezível, que não está certo. Na verdade, não, nós não somos responsáveis, são os outros. Isso aí eu vou falar mais na próxima sessão. Mas então, eu quero que você perceba isso aqui, ó, tá dentro do seu controle. A única pessoa que vai sofrer as consequências do que você faz e do que você acredita, não vamos melhorar. A pessoa que mais vai sofrer as consequências do que você faz e do que você acredita é você. E isso vai acontecer. Isso, gente, é um princípio. É o princípio do semear e colher. Se você planta, o que você planta, você colhe. Você planta flor, planta flor é ótimo, né? Mas você planta abacaxi, você vai colher abacaxi. Colher um pé de abacaxi, vai colher muitos abacaxis. Você planta girassol, vai colher muitas sementes de girassol. Você planta arroz, vai colher arroz. O que você planta, você colhe. Então, todas as suas atitudes, todas as suas crenças, aquilo que você faz, aquilo que você acredita, tem consequências, gente. Tem consequências. Se você acredita em coisas ruins sobre você mesmo, isso tem consequências. O que eu estou falando? Crenças ruins sobre si mesmo. Isso é autoestima, isso é amor próprio, autovalorização. Se você acredita que você não tem um lugar no universo, que você não tem importância, que você é uma pessoa desprezível, cara, você está semeando coisas negativas dentro de si, você vai colher muita fraqueza, vai colher muitas dificuldades, porque é isso que você está plantando. Se você age, tem uma atitude, tem um comportamento, uma atitude, um comportamento de fraqueza, de desvio de caráter, de problemas, claro que você vai colher mais e mais e mais e mais e mais problemas. Ai, Vitor, isso parece tão óbvio. Eu sei que é óbvio para alguns aqui isso, gente, mas assim, é importante ter muita clareza disso. Porque quanto mais você tem essa clareza de que você planta, você colhe, mais você tem qualidade de vida. Porque você começa a entender que se você hoje está colhendo tempestade, é porque lá atrás talvez você plantou trovão, você plantou águas agitadas, você plantou chuva, você plantou frio, você plantou céu escuro. Entendeu, gente? Então, se você quer mudar seus resultados para o futuro hoje, os resultados não tão legais, comece a plantar coisas diferentes. Comece a plantar coisas diferentes. Vitor, até agora, só o que eu tenho colhido na minha vida é tristeza, é decepção.
Ok, mas isso foi até aqui. Você pode plantar algo diferente daqui para frente. Existe muito tempo, gente. Tem gente aqui que tem 80, 90 anos pela frente. Tem gente aqui que tem 50 anos pela frente. Tem gente aqui que tem 60 anos pela frente. Tem gente aqui que tem 40 anos pela frente. Estou falando aqui, avaliando a expectativa do brasileiro. Tudo bem, isso primeiro eu exagerei, mas entendeu, né? Tem muito tempo pela frente. Nós temos muito tempo pela frente. Você tem tempo mais que suficiente para fazer várias e várias mudanças em você mesmo. E deixa eu te falar uma coisa sobre consequências aqui, rapidão. Tem muita gente aqui que acha que não deveria estar vivendo as consequências do que plantou lá atrás e está colhendo as consequências de comportamentos de outras pessoas, porque não está se ocupando em plantar na própria vida hoje para o futuro. Olha que doideira, gente, que eu tô falando agora. Tô querendo dizer o seguinte, ó. Se você não parar de se preocupar com outras pessoas, começar a cuidar de você, você daqui a pouco está colhendo consequências dos comportamentos delas na sua vida. Elas vão ser aqueles irresponsáveis, felizes, e você vai se tornar o responsável infeliz. Lembra, gente? Falei isso na sessão passada. Falei isso na aula passada. Não desejo que isso aconteça com vocês. Vocês merecem serem responsáveis felizes. Como nós fazemos isso? Limites. Nós entendemos que eu tenho que cuidar da minha vida, não adianta cuidar da vida do outro. O outro não está dentro do meu limite. Gente, o outro está fora do meu limite. Lembra? Eu assumo responsabilidade com ele, não para ele. O outro está fora do meu limite. Os ambientes estão fora do meu limite. Olha que interessante. Pessoas estão fora do meu limite. A vida é a morte, está fora do meu limite. Tem gente que acha que a morte está dentro dos limites dela. Aí, quando o outro morre, ela se sente responsável. Cara, não está. Não está dentro dos seus limites. Eventos naturais estão fora dos seus limites, não estão no seu controle. Não adianta querer que você tenha controle sobre isso. Não tem. Você pode se preparar para eles o melhor que puder, mas você não tem controle sobre eles. Então, fique atento com as consequências. Deixe, olha só, gente, aqui é forte. Deixe o outro colher as consequências do comportamento dele. Aconteceu uma coisa interessante comigo. Alguns sabem, também fui advogado durante muito tempo, ainda hoje tenho alguns processos ativos, né? Então, ainda sou advogado, vamos colocar assim também. Apesar de que hoje é a minha atividade secundária, primária é a terapia, é o coaching. Então, o que acontece, né? Uma pessoa da família se envolveu numa dívida, uma dívida de mais de 200 mil. Aí, essa pessoa não queria me ligar, não queria me ligar. E aí, um parente próximo ligou no lugar dela para ela falar comigo, ok? Beleza. Na verdade, não. Na verdade, o que aconteceu, né? A gente descobriu, aí eu conversei com quem eram os familiares mais próximos meus, afetados, e ele era um tio-avô, entendeu? Aí eu fui depois e eu liguei para ele. Eu falei e tal. Ele não pediu nada de ajuda, nada. Aí depois, os familiares mais próximos, que no caso era a minha avó, ai, veja isso, você pode, faz, escreve, fala com ele, não sei o quê. Aí eu falei, vó, eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Foi consequência do comportamento dele. Ele tem que correr atrás agora. Ô, Vitor, mas está falando que você não advogaria, não sei o quê. Eu falei, não, é porque ele não pediu ajuda. Não quer. Ele virou para mim, quando eu conversei com ele a primeira vez, falou assim, ó, eu já tenho um advogado que está cuidando de tudo para mim. Pode deixar que eu vou sentar com ele e vou conversar com ele. E aí, gente? Aí você sabe o que acontece? Teriam outras pessoas, talvez no meu lugar, que iriam dar cambalhota, falando, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer para deixar, não sei o quê. Não vou fazer isso. Não foi ele que plantou? Deixa ele colher. Não é ele que acha que tem um advogado que ele já está resolvendo? Então deixa ele. Para que eu vou interferir no meio? Não tem nada a ver comigo diretamente. O que eu podia fazer, eu já tinha feito. Então isso é responsabilidade. Seu filho deixou
gastou toda a mesada que tinha e agora não pode mais, tá faltando dinheiro para ir para a escola. Deixa ele ir a pé. Sua namorada gastou tudo que tinha, que não tinha, ainda quer dinheiro seu agora para cobrir o cartão de crédito dela. Não empreste. Ela tem que viver as consequências do comportamento dela, ou senão, quando for para o casamento, ela vai ficar arrastando as dívidas para você. Gente, faz sentido o que eu estou falando? Eu acredito que sim, faz muito sentido. Estou dando alguns exemplos aqui que vieram do meu coração. Seu filho não quer procurar emprego. Fica lá acomodado dentro de casa. Não quer estudar, não quer estudar, não quer fazer nada. Não está doente. Ué, mas se é preguiçoso, deixa sem comer, então. Estou exagerando agora, tá, gente? Era só para descontrair. Mas, assim, precisa colocar no limite. Ele precisa entender que ele precisa colaborar, de alguma maneira, para que a casa funcione. Não pode ficar simplesmente lá à toa o resto da vida. Ele tem que ter algum tipo de responsabilidade. Entende? Eu acho que sim, né, gente? Ó, se você quiser salvar as pessoas sempre dos comportamentos naturais, desculpa, das consequências naturais dos comportamentos delas, o que vai acontecer é que você vai tornar essas pessoas impotentes. Pessoas que são socorridas o tempo todo, precisam de ajuda o tempo todo para resolver as consequências dos problemas que elas têm, se tornam impotentes ao longo do tempo, justamente por conta das pessoas que socorrem. Pais que estão aqui, gente, cuidado para não ficar socorrendo seus filhos o tempo todo. Às vezes você tem que deixar ele sofrer o ardor da ferida aberta. Ai, gente, isso parece tão duro, né? Namorados que estão aqui, tem que deixar o seu namorado, às vezes, passar um perrengue, consequência de um problema que ele surgiu, que ele criou. Para de ficar resolvendo tudo para ele. Para de ficar querendo arranjar emprego para ele. Para de ficar querendo pagar as contas dele em dia, enquanto ele atrasa as contas. Tem que deixar. Tem que deixar. Vitor, mas as consequências naturais não resolvem. Se não resolve, tem que estabelecer consequências lógicas. Consequências lógicas é aquelas que você fala o que você vai fazer se certa regra, se certo comportamento não for atendido, né? Então, essa aí, ó, amor, se você não pagar as contas em dia, eu não vou fazer tal coisa. Ou eu vou fazer tal coisa. E aí você tem que honrar a sua palavra. Se você não pagar as contas em dias, eu não vou te levar de carro para a sua faculdade todo dia. Você vai ter que pegar ônibus. Aí vão dizer que ela odeia pegar ônibus. Primeira vez que isso acontecer, ela pegar o ônibus, você vai ver. Aí ela vai entender, caramba, tem que fazer algo, tem que fazer isso mesmo que está combinado. Não vou vacilar mais. É muito interessante, gente. Isso tem um poder muito maior do que gritar, do que bater boca, do que tentar convencer. Então, talvez seja o momento de muitos que estão assistindo aqui essa aula agora, que vão assistir depois, de parar de ficar mandando, parar de ficar dizendo que o outro tem que fazer, que isso tudo é tentar controlar o outro, e simplesmente dizer o que você vai fazer se aquele item não for respeitado. Vitor, caramba, você está tornando as coisas complicadas, eu não consigo nem ver como é que isso se aplica na minha vida. Não tem problema. No final aqui você me pergunta, tá? Quem está aqui dentro. Então, beleza, ó. Então, consequências, deixar o outro viver as consequências é respeitar seus próprios limites. Outra coisa que está dentro dos seus limites, tá? Até agora eu falei, então, sobre sentimentos, falei sobre atitude, falei sobre crença, que é o que você acredita. Vou falar agora do próximo, que é escolhas. Está dentro dos seus limites fazer escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. A gente chama isso de autogoverno, autodeterminação, a gente chama isso de domínio próprio, é o autocontrole. Gente, você precisa entender que suas escolhas estão nas suas mãos. Não estão nas mãos das outras pessoas, não. Se você não tira notas boas na escola, não é porque seu pai, sua mãe fez alguma coisa, é porque você não se dedicou o suficiente. Simples assim.
Ah, não é por causa do professor, não é por conta da escola que você está, não é que tem que ir de ônibus, é porque você não quis, você escolheu isso. Ai, Vitor, mas eu não tinha nem consciência disso. É, mesmo que você não tenha tido consciência disso. Vitor, eu estou passando aqui um monte de problemas, você não está acreditando, você não sabe o que está acontecendo comigo. É, mas existem escolhas que você fez e que te levaram até aí. Oh, caramba, hein? Suas escolhas te levaram até onde você está hoje. Agora, por outro lado, a verdade aqui que é encorajadora por trás disso é que também são suas escolhas a partir de agora. 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 O melhor tempo foi ontem. Depois do tempo de ontem, o melhor é hoje. Hoje, agora, a partir de agora, suas escolhas a partir de agora vão moldar um novo futuro, vão moldar uma coisa nova para você. Então, entenda, não é por obrigação certas coisas que você deve fazer. Isso aqui agora também é muito avançado, gente. Quando a gente fala de limites, fala sobre autogoverno, não é fazer por obrigação, nem fazer por necessidade. Não é fazer porque você acha que você é obrigado a fazer. Porque eu sou obrigado a fazer isso, porque é fulano. Porque eu sou obrigado a fazer. Cara, não é. Você não é obrigado, você é livre. Essa é a verdade. Você é livre para fazer o que você quiser fazer. Mas aí suas escolhas vão ter consequências. Vão lembrar disso, né? Você é livre. Suas escolhas vão ter consequências. Você é livre. Suas escolhas vão ter consequências. Só que não é por obrigação, nem por necessidade. Porque ele precisa tanto. Ele precisa. Ele precisa. Mas ele precisa tanto. Eu vou fazer porque ele precisa. Mas aí ele nunca vai buscar algo, construir sozinho. Nunca vai desenvolver essa sensação de que eu preciso fazer, porque eu preciso fazer, porque eu preciso construir, porque sempre vai ter alguém lá. Aí você alimenta o impotente. Porque você olha para ele e fala, mas ele precisa tanto. Coitadinho dele, né? Quem tem aqui, gente? Alguém que você olha na família e você pensa, coitadinho, preciso fazer. Mas eu não posso pedir ajuda para o fulano. Não posso pedir ajuda para ele. Sabe por quê? Porque se eu pedir ajuda para ele, ele tem tanta coisa para fazer, tadinho dele, deixa ele resolver os problemas. Rapaz, se ele tem um papel parecido com o seu e devia estar colaborando e não está, talvez está faltando só você entender sobre limites e colocar limite nele e dizer para ele o que ele tem de fazer. Tomar uma decisão de que você não vai mais fazer. Gente, isso aqui é complexo, mas isso aqui é libertador. Então, a gente muitas vezes toma escolha, a gente faz às vezes por necessidade e por obrigação. Não existe necessidade nem existe obrigação. O que existe são problemas de limites internos. Suas escolhas são livres. Claro, você vai ter responsabilidade sobre elas, sempre. Agora, se você toma sua decisão só por obrigação, olha só, gente, isso aqui, olha como é que isso aqui é muito forte. Você decide só por obrigação, se você decide só por necessidade, é porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. É uma obrigação. Não é uma coisa que você realmente quer, é uma obrigação. Ou porque é uma necessidade. Mas eu estou fazendo isso porque realmente precisa fazer isso, eu preciso fazer, preciso fazer isso, é porque meu pai precisa que eu faça isso, é porque minha namorada precisa que eu faça isso, é porque a minha irmã precisa que eu faça isso, é porque o meu namorado precisa que eu faça isso, é porque o meu filho precisa que eu faça isso, é porque o meu marido precisa que eu faça isso, é porque, gente, se você está fazendo algo por obrigação, por necessidade, geralmente, depois só vem um monte de tristeza, só vem um monte de culpa, um monte de ressentimento, um monte de sentimento negativo depois que você faz. Às vezes até enquanto tá fazendo, estresse. Aí eu te pergunto, vale a pena? Lembra, gente, o que os sentimentos estão falando? Que existe um problema prévio? Muitas vezes esse problema é até de limite. Será que vale a pena tomar uma decisão só por obrigação? Eu vou decidir, é porque se eu fizer, fulano vai me reconhecer. Mas só pelo reconhecimento, será que vale a pena também tomar decisões? Ou o melhor é nós decidirmos porque nós queremos? Faz sentido, gente? Faz sentido? Ó, vamos lá. Outra coisa está dentro dos seus limites. Vitor, por que você está falando isso, Vitor?
Estou falando isso para trazer para você consciência. Porque se você começar a decidir, lembrando que você é livre para dizer não, é livre para dizer sim, claro, suas escolhas têm consequências. Consequências. Está disposto a assumir as consequências? Você é livre para fazer o que você quiser. Outra coisa está dentro dos seus limites, seus valores. Valores. O que são valores? É aquilo que você considera como importante. Muitas vezes, nós não somos responsáveis ao valorizar algo. A gente simplesmente valoriza o que outros valorizam. E não o que realmente nós valorizamos. A gente valoriza o que a sociedade valoriza, mas não o que nós valorizamos. Valoriza o que nossos pais valorizam, mas não o que nós valorizamos. A gente valoriza o que a namorada valoriza, mas não o que nós valorizamos. A gente valoriza o que o marido valoriza, não o que nós valorizamos. Olha que interessante. Aqui, o que acontece, tá? Começa a ter um problema dentro de nós entre aquilo que é importante e aquilo que é prioridade. Aí eu torno prioridade o outro. Quando meus valores são os mais importantes. A minha energia, gente, minha disposição, meu vigor vai indo embora. Não estou falando aqui de energia no sentido místico, não sei o quê. Não é minha linha. Estou falando aqui de disposição mental mesmo, sabe? Estou falando de energia física. Vigor físico vai embora, porque você se desgasta. Se desgasta tentando ser e tentando viver uma vida com uma régua que não tem nada a ver com você. Então, o que é realmente importante para você? Se você começar a olhar para o que realmente é importante para você, começar a viver a vida, entender que está dentro dos seus limites, você consegue viver sem se negar. Consegue viver com muita qualidade de vida. Consegue viver com bem-estar, com satisfação. O que é realmente importante para você? Isso está dentro dos seus limites. Não são outros que definem isso, é você que define. Você já parou para pensar o que é realmente importante para você na vida? Esses dias eu ouvi um podcast de uma empresária famosa, ela falou assim, que ela não faz nada que não seja divertido e que não seja lucrativo. Para ela tem que ser divertido e lucrativo. E ela é do ramo de e-commerce, né? Lojas na internet. Aí ficam perguntando para ela quando que ela vai abrir uma loja física. Aí ela fala assim, gente, não vai abrir loja física. Nunca. Porque não é divertido. Então não tem nada a ver comigo. Gente, ela está falando dos valores dela. Então, ó, tarefa de hoje vai ser você escrever seus valores. O que é importante para você? É amizade? É Deus? É amor? É a felicidade? É o prazer? São as experiências? É a qualidade de vida? É a aventura? É a flexibilidade? O que é importante para você, gente? Escreve as 3 coisas mais importantes da vida para você. Aí o que você fizer, você está alinhado com isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você está colocando limites para você. Na hora que você se vê fazendo coisas, ou talvez hoje mesmo você já esteja fazendo coisas que não tem nada a ver com esses itens que são os mais importantes para você, que não te levam para eles. Essas coisas que você está fazendo não te levam para essas coisas que são as mais importantes para você, já são coisas que você tem que repensar. Vê se faz sentido o que eu estou falando, gente. Eu acredito que faz. Outra coisa, está dentro dos seus limites, suas restrições. Restrições quando você diz que você não vai fazer algo. Você disse para si mesmo, você disse para outros que você não vai fazer algo. Essas restrições podem ser internas, quando você mesmo diz para você, não, isso aqui eu não faço. E quando você diz para outros, não, isso eu não admito que você faça comigo. Seus limites, suas restrições, são limites que estão dentro do seu controle. Essas restrições internas ajudam você a segurar aqueles impulsos. Não, ó, explodir desse jeito não é algo que eu faço. Eu não me admite explodir desse jeito. Aí você adquire ainda mais controle. Isso aqui dá autocontrole para você.
É quando você quer fazer uma coisa que é errada, você fala, não, não vou fazer isso. Sabe? Você consegue dizer não para você? Ou qualquer impulso que você tem, você vai lá e cede. Você cede a qualquer limite, a qualquer impulso que você tem, então está faltando autocontrole. A restrição estabelece autocontrole. Sério que você é capaz de dizer não para você mesmo? Às vezes a gente tem desejo destrutivo, ou às vezes a gente tem até desejos construtivos que a gente não deveria perseguir em alguns momentos. Esses desejos que são destrutivos, a gente tem que saber não, dizer não para nós. E os desejos que são construtivos, mas não são a coisa certa para aquele momento, então eles se tornam uma coisa errada, a gente também tem que saber dizer não. Isso faz sentido. O que hoje é um desejo destrutivo que você deveria dizer não? Não faz bem para você, você já sabe que você deveria dizer não. Vitor, eu digo não para mim, mas eu continuo fazendo. Ué, então é porque se tornou uma rocha, precisa dividir com alguém, precisa trazer alguém para te ajudar. Não dá para você resolver sozinho. O que são aqueles itens, né, que são construtivos, desejos construtivos, e que você não deveria buscar agora? E que na hora que você perceber isso aí, você está dizendo não para você. Não, isso não é para esse momento. Você está estabelecendo esse autocontrole. Outra coisa que está dentro dos seus limites, vamos mudar agora. Outra coisa que está dentro dos seus limites, seus talentos. Seus talentos são aquelas coisas que você pode usar para produzir, você pode usar para ganhar dinheiro, você pode usar para poder desenvolver, para poder aplicar como uma profissão. Estão dentro dos seus limites. Tem gente que não usa aquilo que tem porque tem medo. Gente, todo mundo sente medo diante daquilo que é novo, diante daquilo que precisa ser desenvolvido. Só que se você não enfrentar seus medos, aí você vai ser castigado por eles. Eles vão castigar você, pedindo que você construa a vida que você quer construir, a qualidade de vida que você merece. Então, usa a sua capacidade, usa os seus talentos, aquilo que é único, que a vida entregou para você, que o universo providenciou, que Deus colocou dentro de você. Outra coisa está dentro dos seus limites, seus pensamentos. Eita, quem aqui passou por terapia comigo, que aprendeu gestão de pensamento, já sabe que isso aqui realmente está dentro do limite. E que no início é difícil de aplicar, porque é novo, é diferente, só que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil, aí você percebe, está dentro do meu controle. Eu tenho a habilidade de questionar os meus pensamentos, eu tenho a habilidade de enfraquecer os pensamentos ruins, eu tenho a habilidade de criar novos pensamentos, pensamentos bons, eu tenho a habilidade de inundar minha cabeça com pensamentos bons através de livros, de filmes, através de convivência com pessoas. Eu tenho a habilidade de expandir o meu conhecimento, expandir minha mente. Eu tenho a habilidade de trazer luz, clareza para os pensamentos que estão errados, para as crenças limitantes, para reprogramar elas, para poder fazer com que os meus pensamentos que me travam, me destravem. E aí, gente, olha só que interessante. Você tem controle sobre os seus pensamentos até mesmo na hora de se expressar. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Ó. Tem gente que não expressa o que realmente pensa. E aí gera um problema de relacionamento. Talvez você, nesse momento, precise entender que você tem controle dos seus pensamentos ao ponto de poder expressar seus pensamentos. E na hora que você começar a expressar seus pensamentos com verdade e respeito, a qualidade de vida e de convivência com outras pessoas melhora muito. Então, você tem pensamentos próprios, seus, e se você quer que uma pessoa entenda quais pensamentos são esses, você precisa expressar esses pensamentos, precisa contar esses pensamentos para as pessoas. Se você não conta, aí as pessoas não fazem o que você quer, você acaba ficando frustrado depois. Não é isso que eu acredito que vocês querem, né, gente? Outra coisa, vamos lá, outro item que você tem responsabilidade, está dentro dos seus limites. Seus desejos, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Tem gente que está esperando Deus dizer o que é para fazer. Eita, que pronto.
Tem gente que está esperando Deus revelar o futuro. Eu conheço pessoas assim. Nem sempre essas pessoas estão abertas para ouvir, né? O que eu penso a respeito e receber ajuda. Agora, as que já estiveram próximas de mim, elas sabem. Muitas vezes, Deus está esperando você decidir o que você quer, você ter primeiro o seu sonho. Que às vezes foi ele que deu mesmo. Ele deu o sonho, só que ele está esperando você perceber que você precisa fazer algo também. Você é responsável por construir seus sonhos. Tem gente aqui que está esperando o pai dizer alguma coisa. Tem gente que está esperando o irmão dizer alguma coisa sobre qual é o sonho, qual é a meta, o que fazer. Tem gente que está esperando a namorada, tem gente que está esperando o pai, tem gente que está esperando o filho dizer, tem gente que está esperando o irmão, tem gente que está esperando a mãe dizer sobre o que é para fazer da vida, sobre o que é para perseguir como meta, como objetivo, como profissão. Faz sentido, gente? Você tem uma responsabilidade ativa de ir atrás dos seus sonhos e de definir sonhos para você. Marido, não defina sonho para sua esposa. Pai, mãe, não defina sonho para seus filhos. Namorada, não defina sonho para o seu namorado. Deixe ele perseguir os sonhos dele. Esposa, não define para o seu marido. Marido, não defina para sua esposa sonhos que ela tem que ir atrás. Eita, gente, isso aqui é complexo. Gente, lembra, tá? Vai ter um momento das perguntas daqui a pouco. Se você tiver uma pergunta, traz para mim a sua bucha, porque aqui eu estou falando de uma maneira que ela é mais abrangente. Com a sua situação particular, eu consigo ouvir você e dar um feedback. Beleza, último item para a noite, né? Para a gente poder fechar. A última coisa que está dentro dos seus limites. Uma coisa muito importante. O amor. Amor, no sentido de receber amor, dar amor. Amor é a essência de relacionamento, gente. Amor é a essência do relacionamento. Um bom relacionamento é um relacionamento onde você sabe dar amor e sabe receber amor. Assim como um coração, sabe, gente, nosso coração físico ele faz o seguinte, ó, quando ele está pulsando aqui, ele recebe sangue e joga sangue. 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 O coração, como fonte da vida, recebe amor e entrega amor. Relacionamento saudável, relacionamento onde você recebe amor e entrega amor. Recebe atenção e entrega atenção. Recebe carinho e entrega carinho. Recebe comunicação e entrega comunicação. Gente, eu tenho que fazer isso de uma forma descontrolada, eu tenho que fazer isso que foge da minha essência? Não, você sabe até onde você pode ir. Mas tem que ter correspondência. Tem que ter a parte de receber e entregar. Entendeu? Tem gente aqui, naquele descontrole que nós falamos na sessão número 1, na aula número 1, que só entrega. Tem gente que só recebe, o coração está inchado, entendeu? Tem gente que o coração está inchado de tanto que já recebeu, vai estar a ponto de explodir, sair pela boca de tanto que já recebeu. Tá gordo, tá obeso, assim, de tanto que já recebeu, entendeu? Tem outras pessoas que estão secas, de tanto que já entregaram. Precisa aprender a receber um pouco, parar, receber. Esse equilíbrio entre receber e dar, gente, receber e dar amor, isso aqui é a essência do relacionamento saudável. Onde você recebe amor e entrega amor. Lembra, não por obrigação ou não e não por necessidade. Ai, porque ele precisa. Ai, porque coitadinho dele, né? Não tem os pais. Não por necessidade ou obrigação, mas por decisão de receber e entregar de forma saudável. Ao receber, eu recebo. E eu recebo com gratidão no meu coração. E ao entregar com gratidão no meu coração, sabendo que eu não tenho o dever de devolver. Olha, gente, olha que interessante isso aqui, tá? Eu não tenho obrigação, eu não tenho necessidade de devolver também. Olha só, não tenho na hora que eu recebo. Tem gente que tem essa necessidade, essa obrigação tão forte que na hora que recebe até um presente,
Ela se sente obrigada a fazer algo. Não, gente, só recebe com gratidão. Obrigado. Obrigado. Uma vez, eu saí com um amigo e aí a gente passou num lugar e a gente ganhou um lanchinho, né? E eu lembro que eu fiquei assim, não, mas eu vou pagar. Aí o cara, não, mas eu tô dando para você. Não, mas eu vou pagar. Não, mas eu vou pagar. Isso já aconteceu com você em algum momento? Você fica, não, eu vou pagar. Não, eu vou pagar, mas eu vou pagar. Não, eu vou pagar. Não aceito não, eu vou pagar. Ou ganha um presente mais caro e fica sentindo, ai, nossa, tem alguma coisa errada. Te incomoda, entendeu? Deixa eu falar, sabe por que isso acontece? Seu coração não está acostumado a receber, talvez esteja acostumado só a dar. E talvez esteja acostumado a dar não porque quer, mas porque tá respondendo à necessidade e obrigação dos outros. Não por decisão, não por querer. Aí quando recebe aqui, sente que fica devendo a pessoa, entendeu? Também. Tá viciado pela obrigação e pela necessidade. Eita, gente, isso aqui, nossa. Pegar, a gente sair daqui hoje só com essa ideia aqui da obrigação e necessidade, não fazer por obrigação nem por necessidade, mas fazer porque quer. Aí você vai receber com gratidão, sem achar que você precisa ficar entregando alguma coisa em troca. E ao mesmo tempo, você vai entregar sem esperar nada em troca. Porque tem gente que entrega amor e acha que o outro tem a obrigação e tem necessidade de devolver. Não tem. O amor é livre. É livre nesse sentido. Ele não espera nada em troca. É dar amor sem esperar nada em troca. Isso que é amor incondicional. O que é o amor condicional? O amor condicional é que ele coloca uma necessidade, coloca uma obrigação. Tem que devolver. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa segunda aula sobre limites. Essa segunda aula, a gente falou aqui sobre o que está dentro dos nossos limites. Amor está dentro dos nossos limites. Nossos desejos, nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas estão dentro dos nossos limites. Nós temos que estabelecer isso. Jovens estão me ouvindo aqui, que vão ouvir depois, não são seus pais que definem isso para você, é você. Se você está deixando eles definirem para você, tem alguma coisa errada. Ou você não está pensando direito, e talvez no futuro você corra risco de se arrepender. Pais que estão ouvindo isso, que talvez estejam chateados nesse momento. Tem muitos pais aqui agora me ouvindo. Precisa ajudar seu filho a tomar a decisão dele. O jovem que está com você tem que tomar a decisão dele, não a sua decisão. Se ele tomar a sua decisão, talvez ele se torne mais infeliz daqui a algum tempo. Então, ele precisa querer. Lembra? Responsabilidade com. Ele também precisa querer. Não é só você querer. Eita, gente, isso aqui é complexo. Recebe com amor, tá? Porque eu me preocupo com vocês. E eu sei que isso aí, no longo prazo, gera muita terapia. Eu conheço muitas pessoas que vêm frustradas fazer terapia, fazer coaching, porque ficaram chateadas com escolhas lá atrás que foram feitas, né? Em relação a sonhos, desejos, metas, profissões, objetivos que não eram deles, eram para outras pessoas. Entendeu? Aquele negócio da necessidade, da obrigação. Gente, isso é maravilhoso. Libertador esse pensamento. Outra coisa está dentro dos nossos limites, nossos pensamentos, nossos talentos estão desses limites, nossas restrições, que é aquilo que a gente diz não para nós mesmos, não para outros, não para coisa errada, não para coisa certa no momento errado, que acaba se tornando a coisa errada, não para as coisas destrutivas, nossos valores, que é aquilo que é realmente importante para nós, nossas escolhas em si, nossos comportamentos, nossas consequências, nossas atitudes, nossas crenças, nossos sentimentos. E com isso eu fechei. Então, qual é o dever de casa? O dever de casa é você pegar e escrever o que é realmente importante para você. Quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida? Quais são os 3 princípios que direcionam a sua vida? E fazer uma análise. Hoje, sua vida, seu estilo de vida, seus comportamentos estão alinhados com esses 3 itens?
seus objetivos, suas ações, seu emprego, sua família estão alinhados com esses 3 itens? Se não estão, você já sabe que precisa fazer algumas modificações, precisa tomar algumas decisões para que a sua vida adquira ainda mais limite, mais bem-estar, mais poder, mais amor próprio. É isso. Vou fechar agora aqui a gravação e aí passo para o momento das perguntas aqui no ao vivo.